Eu convidei o professor Cleiton para a gente conversar. Cleiton estava falando, né? Você é um cara que veio do contexto da bola, né? Você já jogava. Inclusive, você esteve jogando aqui no Espírito Santo, né, em 2016, com o Gama. Eu lembro, Exato. eu vi alguns jogos aqui de vocês. E em 2020, né, você estava me falando que você jogou a primeira etapa aqui em Anchieta, mas quando foi para a fase final, né, que você tinha classificado, e aí você teve lesão, né? Nisso que teve lesão, não ia jogar, então você acabou recebendo convite até dos próprios atletas para poder estar à frente da equipe, né? E aí começou a sua trajetória como treinador. Lá no Rio, né? Vocês perderam do Flamengo e do... agora não Sampaio lembro. Correia. Sampaio Correia e ganharam do Muricy, né? Que acho que é de Alagoas, né? Isso, E aí ganhamos já a última foi partida. Oi? Finalizamos a participação, na primeira fase, enfrentando o Muricy, e a gente conseguiu a vitória. E a vitória. Enfim, esse foi seu início de carreira, já foi um bom início de carreira. E aí, né, já estava lá com 36, 37 anos, que é um jovem, né? Para mim é um jovem, mas já estava naquela de conviver com lesão, então, cara, eu vou começar a pensar fazer essa transição de carreira. E aí você já estava graduando em educação física, né, e começou a investir realmente nessa parte de vou ser treinador, né? E aí já esse ano você já vem como treinador do Aruc, né? E fez uma bela campanha na etapa aqui, na etapa sul-sudeste, centro-oeste, para poder, enfim, classificou para a fase final e agora estamos aqui conversando. É bem bacana estar com você. Eu agradeço a oportunidade, né, da gente estar conversando aqui. Você rapidamente aceitou o convite. Espero que seja o momento da gente trocar uma boa ideia aqui. Beleza? Poxa, professor, eu que agradeço. Você sabe que eu acompanho tem muito tempo, estou sempre curtindo, comentando seus vídeos, o material que você posta, os artigos. Eu acho que é uma oportunidade muito, muito bacana da gente trocar uma ideia realmente entre um cara experiente como o senhor e um iniciante como eu, né? Eu sempre falo para os atletas, para meus amigos, que é só o início, a gente ainda está galgando aí, tem uma trajetória vitoriosa dentro do beach soccer também. Legal. Eu só vou te pedir o seguinte, meu pai falava isso, né? O senhor está no céu, porque eu sou mais velho que você, mas não sou tão mais velho que você, então, por favor, me mantenha jovem. Me mantenha. Por favor. A minha barba branca engana, tá? Eu não sou tão velho assim, De, não. de Mas então, vamos antemão lá, também, Rogério. professor, Oi? só queria falar mais uma coisinha a respeito, lembrando aqui que quando eu estava lá nos bastidores dos jogos agora na primeira fase, você teve né, a humildade de ir lá onde eu estava, me deu um abraço, me fez elogios. Poxa, é o que a gente precisa, é o que o iniciante precisa realmente. Eu sou muito grato, eu até levei isso, né, numa das minhas palestras lá antes dos jogos para os garotos. Não citei o nome, mas falei o que eu tinha ouvido e aquilo me estimulou bastante. Pode ter certeza que faz e fez a diferença, sim, né? A gente que aproveita muito da experiência dos outros, a gente que acompanha, eu particularmente gosto muito de acompanhar as minhas referências, que depois eu quero falar quais são, né? E assim, eu agradeço muito, foi de grande valia realmente, 10 minutinhos de conversa que a gente teve lá nos bastidores. Eu te agradeço muito, professor. Além do convite de estar aqui dividindo a telinha com você, hein? Legal, obrigado. Obrigado. E aqui, a gente ia se enfrentar, né? Se você classificasse, a gente se enfrentar e você venceu. Você acabou vencendo o jogo. Foi bacana, porque eu acho que essa é Cara, a parada que é interessante, né? A gente tem que começar a entender que nós não somos inimigos, né? Pelo contrário, eu ouvi uma adversários. vez de um dos grandes treinadores do Brasil que a gente realmente começa a produzir, né, quando a gente produz para a modalidade, não só para a gente. Então, acho que o que a gente está fazendo aqui é realmente produzir conteúdo para a modalidade, porque a gente quer crescer e quer que outras pessoas cresçam também. Claro, e Obrigado pode ter pelas palavras, certeza, cara, pelo reconhecimento. pode ter Mas vamos lá. certeza. Como é que está sendo essa transição de carreira?
Como é que está sendo para você porque você estava jogando, né? E agora você está como treinador. Como está sendo isso para você, né? Como é que está sendo lidar com os atletas e tal? Como é que está sendo? Eu não escondo de ninguém, né? A parte de que é tudo muito novo para mim ainda, né? Apesar de já ter uma vasta experiência como atleta, ser treinador, sair de dentro da quadra para fora, para o banco de reserva ali, para comandar uma equipe, realmente requer muito cuidado, muito discernimento, né? A gente precisa ter ali várias situações de se reinventar, realmente. Eu não escondo dos atletas, eu converso sempre com os atletas, né? Com a comissão, né? E eu estou sempre passando isso para eles. É tudo muito novo para mim, mas eu acho isso bacana, porque a gente aqui é de uma escola não muito tradicional no beach soccer, né? Em Brasília. Então, os feitos que vêm acontecendo, tanto na minha carreira de treinador, quanto aconteceu na carreira de jogador, são conquistas muito árduas realmente. Então a gente vai aprendendo, né, com o tempo e pretendo sim aprofundar o conhecimento, estudar bastante, né, já deu um início, né, fazendo a licença B aí da CBF, posteriormente com certeza a licença A, e assim a gente vai tentando se aprofundar nos conhecimentos e acompanhando as feras, né? É importante. A gente aprende, a gente sempre aprende, né? Ouvindo, vendo e ensinando. Quando a gente ensina, a gente aprende também. Mas como é que está sendo? Porque até então você estava jogando, né, com os caras, né? Agora você Sim, é o treinador, né? E aí, por exemplo, no Aruc lá, né? Eu vi, né? Se a gente for ver no papel, o Aruc é um dos favoritos ao título da fase final, né? Se você for olhar um por um, são muitos bons jogadores, né? Um elenco assim fortíssimo, né? Como está sendo para você conviver com esse momento, né? Com esse, não só o momento seu com os atletas, mas também o momento em Brasília, né? Como é que está sendo isso? o momento com os atletas é totalmente diferente. Não tem como eu dizer algo diferente disso, porque assim, os atletas sempre me apoiam. Eu tenho um apoio muito grande dentro da equipe, para quem foi para a viagem, para quem ficou, de quem ficou, né? E sempre esse apoio é muito bom receber esse apoio, principalmente dos atletas, porque quem você está lidando, e de repente, em um mês você era o companheiro de equipe do cara, dividiu o quarto como atleta, daqui uns dias você já é o treinador, você já tem que mudar um pouco ali a forma de lidar com alguns atletas, não que não tenha liberdade, mas é muito bacana. Agora, assim, por exemplo, no time da Aruca a gente tem um campeão mundial, o Anderson, né? Uma carreira cheia de títulos, campeão de Libertadores, campeão lá fora, joga no Benfica de Portugal, né? Aceitou o desafio de estar com a gente. Então, assim, é um momento realmente diferente, um momento novo. Além do Luiz, claro, Luiz Henrique, que atualmente, né, acabou de disputar a Copa do Mundo. Então, assim, eu costumo pensar comigo mesmo que a minha questão é de agregar realmente com esses caras, ouvir, né, bater um papo, ser bem direto com o atleta, mostrar de que forma você está confortável e por aí a gente vai desenrolando para a equipe ficar homogênea, né? Legal. E você fala um negócio interessante, porque assim, as próprias relações de trabalho mudaram, né? Antigamente era muito aquela história de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Era uma relação de força. Inclusive, o nosso contexto de educação é essa, né? Quando você vai Exato. falar com o seu pai, né? Pelo menos da nossa geração é assim, né? Você vai falar com o pai, se o pai falou que não, é não. Se você perguntar por que não, estava morto. Era isso que acontecia. E as relações também no trabalho também eram muito assim, né? Esse trabalho que eu digo formal, CLT e tal. E o Sim, esporte também tinha essa relação de força, né? Mas hoje em dia, né, considerando aí até uma questão de liderança compartilhada, liderança positiva, é importante que a gente ouça o outro, né? Porque quando a gente ouve o outro, a gente está pegando uma perspectiva que não é nossa, né? E que não existe o certo e o errado, existe a perspectiva. Então, quando você permite que o outro fale, né, diga-se o sentimento dele sobre aquilo, como ele está enxergando o jogo, ele consegue realmente te acrescentar alguma coisa. Por exemplo, hoje eu tenho uma prática que, às vezes, o cara fica ali com melindre, né, quer falar alguma coisa e fala meio entre os dentes,
Eu falo, meu irmão, fala o que você quer, mas fala exatamente o que você quer. O máximo que vai acontecer aqui é eu pegar e falar assim, não rola, não vai rolar. Mas pode ser que você fale um negócio que eu, caramba, não tinha percebido, não tinha visto, não estava notando, vamos fazer esse negócio. Então, porque a gente está jogando junto, concorda? A gente não está jogando um ali, o dono do jogo, e os outros são peças no tabuleiro. A gente está jogando junto. Então, ter a percepção do outro é importante. E eu notei que você fez isso não só com seus atletas, mas também com a galera ali, que é uma galera super competente, que fez parte da sua comissão técnica, né? Aliás, como é que foi lidar com essa comissão técnica, que grande parte dela era daqui do Espírito Santo? Diga-se de passagem, outra situação que eu passei para eles, da nossa conversa, nossa rápida conversa, foi quando o senhor falou para mim assim, cara, o importante é ver que você está bem, que você está à vontade com a tua equipe, com a tua comissão, e parabéns por estar rodeado de pessoas boas. Cara, isso você lembra? Isso foi muito interessante, isso eu gravei aqui no meu coração mesmo, vai ficar como aprendizado ali daquele momento, que, como eu já falei, é muito novo, a gente tem que trocar ideias mesmo, e de repente ouvir isso de pessoas mais experientes é bem bacana. E aí, como eu formei minha comissão com essa galera aí do Espírito Santo? A galera que está finalizando o curso da licença B comigo, né? O Léo Godinho é um cara, puta merda, não tenho nem o que falar desse cara, que deu um suporte muito bacana pra gente. A Rose, que já tem um trabalho reconhecido aí no Espírito Santo, em Vitória, né? Com o time aí de São Pedro também, o Instituto, né? A Gabi, a fisioterapeuta, que nos ajudou muito na recuperação de alguns atletas, né? Mesmo porque a gente não tinha uma ótima estrutura para essa recuperação, e jogos atrás de jogos, né? Às vezes o jogo com menos de 12 horas de descanso, terrível. Então, assim, essa galera, realmente o Charles, né? Que trabalhou na parte de análise aí pra gente, cara que mora no interior de São Paulo, se dispôs, né, a vir conosco. E essa galera, de fato, está de parabéns, e eu só tenho a agradecer. Então, assim, me deixaram muito à vontade, eu também, né, abri muito o leque para que a gente pudesse trocar ideias, para que eu pudesse ouvir as sugestões, e bacana. Além dos atletas, a comissão, cara, foram excelentes comigo, um momento, assim, bem bacana mesmo. É legal quando você está rodeado, lembro, foi nesses 10 minutos, né? Eu falei para você conseguiu juntar pessoas boas, e quando você junta pessoas boas, a tendência é que dê bom, né? A tendência é que dê bom. Porque aí você está todo mundo trabalhando para um bem comum, as pessoas se respeitam, principalmente isso. Eu sempre defendo isso, cara, não tem respeito, não tem nada. Mas quando a pessoa ouve, está disposta a ajudar e tal, aquilo vai contagiando de uma forma que, no fim das contas, isso rende bons frutos, e vocês são prova desses bons frutos, né? Porque vocês estavam numa situação que talvez nem classificasse, cara. Mas a galera ficou ali até o final, e todo mundo vibrando, todo mundo torcendo, e no fim das contas, caramba, classificou. Eu lembro que você botou a mão assim na testa, meio paralisado, né? E a galera foi te abraçar, foi até foi emblemático, né? Foi bem legal aquela situação, e acredito que já é uma das boas passagens da sua vida de treinador, né? Isso, maravilhosa, cara. Assim, ver a galera da comissão, a galera que estava torcendo, né, os atletas preocupados, e quando houve aquele desabafo da classificação, foi muito bacana realmente todo mundo vir e parabenizar. E, sabe, a luta, né? A gente sofre, você sabe que, infelizmente, o nosso beach soccer ainda não é a estrutura que a gente almeja, que a gente sonha. Mas a gente, cara, a gente unido é terrível, né? O ser humano, quando se junta, seja ele com a força física ou com a mental, é terrível. E foi bacana demais ver aquela galera ali até o finalzinho, faltando um minuto. Eu não consegui ver o final do jogo, porque o coração já não aguentava. E foi bacana demais. Cara, uma experiência, assim, sensacional mesmo. A gente, assim, tanto na vida do beach soccer ou do futsal, do campo, né, que a gente sempre tem essas passagens, né, a gente não joga só o beach soccer, e já tive muitas reações, muitas emoções dentro do futebol, mas poucas igual aquela. Meu Deus do céu, foi para testar mesmo. Foi muito legal. E foi legal ver as pessoas envolvidas ali no processo, né, tão comprometidas, que todo mundo vibrou, se abraçou, e acabaram fazendo... ganharam da gente, fizeram uma boa final, né, contra um time de Anchieta que
totalmente, eu falei para você, fora da curva, né? Tem Fora a da curva curva. e hoje o time de Anchieta está fora da curva, porque tem mais processo, né? Hoje a diferença de Anchieta, o professor Marcos Luiz estava aqui, e eu falei para ele, hoje quem tem mais processo vai acabar chegando, né? E realmente a Anchieta faz jus a esse processo, né? Eles têm, pelo menos, acho que os 3 últimos títulos aqui no Espírito Santo são deles, né? Tem investido aí na garotada e aquilo, né? Está rendendo frutos e Sim. virou modelo para todo mundo, né? Quem realmente quer vencer hoje precisa se espelhar nesse modelo. Mas me diz uma coisa, quais são os desafios que você está percebendo até agora, né? E aí, desafios que eu digo, pode ser o que você entender, né? Tanto em Brasília, né? Que você falou que vocês tiveram oportunidades, mas não ficou um legado exatamente, né? Das oportunidades que vocês tiveram. Como de um cenário geral, cenário nacional, né? Municipal, enfim. Quais são os desafios que você vê hoje para desenvolver o beach soccer, né? E dentro da carreira do treinador? Olha, professor, eu tenho percebido assim que vai ser muito árduo a questão da renovação. Primeiramente, isso vai ser bem complicado, porque a gente Rapidinho, está. rapidinho. Rapidinho, desculpa. É porque o Luiz falou, tô aí, ó, tô vendo. Aliás, você tem uma resposta para me dar hoje, hein, Luiz? Eu convidei o Luiz para a live, já vou falar logo. Ele falou que ia me dar a resposta hoje. Estou esperando aqui o Sério. WhatsApp tocar. Mas vai Deixa, lá, deixa, desculpa. Luiz, tu sai daí, cara. Tu quer o quê, cara, aí? Então, professor, então assim, eu percebo que a gente vai ter um grande desafio nessa questão da renovação. A gente precisa fazer um trabalho, a gente precisa de mais competições, a gente precisa trazer novos adeptos, né? Eu venho do futsal, assim como o Luiz e outros grandes atletas que tiveram no beach soccer de Brasília, de outras gerações. E a gente precisa fazer esse trabalho acontecer, de fato, né? É uma coisa que a gente está sempre cobrando aí do presidente Paulo, né? Que está de parabéns também pelo trabalho que faz aqui com a nossa federação. É um cara do incentivo, é um cara que está no meio, compra a briga, mas a gente tem que planejar um 2022 com mais competições, né? Para a gente tentar revelar novos atletas, para a gente tentar Isso você trazer está falando em Brasília. isso. Eu estou Tá. falando no cenário de Brasília, né? Então, assim, os maiores desafios que eu vou ter, eu tenho uma percepção de que seja nessa parte de montar times em Brasília, né? Uhum. A gente está Por quê? falando, do Aruque, agora vice-campeão da etapa, mas a gente tem que falar também que trouxemos reforços, né? Não podemos deixar de falar dos reforços, né? Os meninos do Nordeste, Fabrício, Heider, Do Rafa Amaral, Rio. os caras com passagens aí por N times aí no mundo, né? Vários títulos, os meninos do Rio ali, né? Também, que recém-chegados de Portugal, a galera que está com passagem pela Europa. Isso casou muito bem com o nosso projeto, né? E eu tenho um pensamento de que o último bom campeonato de seleções, a gente tinha um time só de Brasília, e a gente conseguiu fazer grandes jogos nessa última edição, né? Conseguimos ganhar do Maranhão, que na época, na edição, foi o campeão nacional, a gente conseguiu ganhar, fizemos um jogo parelho com o Bahia, a seleção da Bahia, que foi a vice-campeã. Então, isso eu trago para mim, hoje eu quero levar como um incentivo, né, para que a gente possa trazer novos adeptos e fazer com que o Brasília seja um time mais de Brasília, né? Esse é um desafio que eu quero comprar essa briga. Entendi. E o que você acha que você falou de competições, né? Você acha que conseguiria ali, por exemplo, deixa eu melhorar. Aqui em Vitória, por exemplo, a gente tem muitos projetos sociais, projetos que são, inclusive, específicos da areia. Você falou da Rose, né? Hoje, o São Pedro, né, que é o projeto lá da Rose, eu vou falar sem errar, é um dos maiores projetos de futebol de areia do país, cara. Principalmente na questão do feminino, né? Assim como eu tinha citado com você da outra vez, o Almir, do Geração do Rio, né? Geração. São pessoas que, para mim, tem que levantar uma estátua ali na confederação, porque são as pessoas que fazem o negócio andar, entendeu? Então, eu sinto assim que existem os projetos,
né? O que a gente não tem é regularidade de competições, porque uma competição de um mês não é uma competição que realmente vá aprender as pessoas, entendeu? Eu preciso de competições que sejam mais longas. Por exemplo, hoje, se o cara for jogar aqui no estado, né, tem Copa Gazetinha. Você joga Copa Gazetinha o ano todo, se bobear. Então, a gente precisa de competições que sejam longas, né? Mas, enfim, aqui existe, no Espírito Santo, existe um contexto de muitos times de projeto social. Em Brasília, tem esses projetos? Exclusivo para beach soccer, não. Infelizmente, hoje temos um projeto, o projeto feminino do Ceilândia, né, que é comandado pelo Júnior, pelo Sidney. É um projeto bacana também, semelhante assim ao projeto da Rose, né, um pessoal que tem treinado o ano todo, né, tem buscado uma estrutura melhor, né. Hoje tem o Luiz como treinador, né, é um cara que vai levar com certeza um aprendizado. E vão disputar o brasileiro? Vão disputar o brasileiro. O projeto deles é realmente finalizar com uma boa participação no brasileiro. Elas que vêm aí sempre classificando para as semifinais, né? Agora estão almejando um degrau a mais. E com certeza o trabalho deles é o grande exemplo que a gente tem aqui em Brasília. Entendi. Não, legal, isso é importante, né? Essa coisa do. Não sei se o Cleiton travou Travou, professor? Oi. Eu ouvi você falando. Voltou? Voltou. Tá, beleza. Enfim, a gente precisa realmente apostar na garotada, e eu falei aqui recentemente do trabalho lá do Anchieta, que começou inclusive com o CTM, né, e que hoje é o Anchieta Beach Soccer, e que está dando essa rotatividade para os meninos já estão indo para fora, já estão conseguindo se manter mais no futebol de areia, né, assim como o Almir lá do Geração. Enfim, acho que hoje os grandes da areia passaram lá pelo Almir. São trabalhos que precisam ser reconhecidos, né? Até para a pessoa se manter ali, porque uma hora o fôlego acaba, né? Então, acho que tem esse reconhecer as pessoas e dar mais oportunidade de competição. Mas fala aqui para mim, quais são as 3 maiores dificuldades hoje que você aponta, né? Você falou aqui, você já falou de Brasília, você falou de não ter legado, né? Você falou de não ter legado em Brasília. Não tendo legado, qual foi umas 3 maiores dificuldades que você viu aqui? Não precisa ser as 3 é referência, mas as maiores dificuldades que você viu nesse momento aqui de Aru aqui e tal. Fala para mim. Na verdade, assim, eu costumo sempre falar das nossas dificuldades em forma de incentivo, né? Eu acho que a gente não pode ficar também só lamentando, né? Acho que a gente tem que se adequar, né? A gente tem que se adequar e fazer o trabalho acontecer. E assim, eu vejo que essa situação do material humano, eu sempre falo assim, o material humano de não ter muitos novos atletas, isso dificulta bastante. Então, assim, eu sempre falo, o material humano, o número de competições, os locais para treinar também, né? Que a gente está sempre tendo que se adaptar. O piso não é o adequado. Você chega no litoral, você chega numa areia daquela de Anchieta, uma areia mais grossa, de repente você tem um treino de reconhecimento. Você tem um treino de reconhecimento que, no nosso caso, agora demos azar, né? Perdemos a primeira parte do treino e, de repente, não conseguimos fazer aquele treino de adaptação, mas ainda menos mal que tínhamos jogado ano passado, já, né, mais ou menos. Imagina ir para o Rio, né? Você treinar aqui num piso que não é uma caixa de areia oficial, digamos assim, para jogar no Rio de Janeiro é bem complicado. Então, assim, eu tenho essas coisas como as grandes dificuldades de momento, falando do nosso time, falando do Distrito Federal. Entendi. Você tinha falado também para mim, foi interessante isso, né? Que você falou que a gente tinha uma questão física, né? Aliás, a gente se encontrou eu só me dei conta agora, né? Porque vocês tinham ido pro Rio, né? Numa competição sub-20, Copa Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas foi no Rio. E eu lembro que eu tinha uma equipe que era Geração daqui do Espírito Santo, e tinha parte dos meninos de Anchieta, né? Tinha o Jean, tinha o Rafael, tinha o Iandre, e a gente foi jogar lá no Rio. E eles até então, né, toda essa galera, parte do Geração, parte dos meninos de Anchieta, não tinham jogado no Rio. E jogar no Rio, cara, é muito diferente, porque aquela areia ali, principalmente Copacabana, eu nunca vi tanta areia na minha vida. Né? Porque aqui você joga no Espírito Santo, você vê, mas meio passando por cima ali.
Mas no Rio, não, cara. Você vai, dependendo do movimento que você fizer, né, de dar uma trava ali, a areia vem no joelho. Para tirar, você tem que puxar a perna da areia. Então faz realmente diferença, né? Mas você tinha dito, né, dentro disso, que para compensar parte física, vocês usaram uma estratégia, né? E que a estratégia que vocês usaram foi marcar em zona, né? Marcar em zona. E aí eu falei para você, cara, esse negócio é interessante, porque eu sempre defendi a história de marcar em zona. Aliás, considerando a história de que hoje o goleiro joga, né? Porque se for falar 20 anos atrás, não era mais como quarterback, né? O cara pegava e lançava, né? Era essa a condição, né? Hoje não, hoje ele é o quinto homem mesmo, joga com o pé. E aí eu falei para você, o jogo, se confiar a estrutura do jogo, é de 5 contra 5. Mas quando está no ataque, né, entrou no jogo, tem 5 atacantes, considerando o goleiro, para 4 marcando. Aí eu falei, 4 marcam 5? Não. Não dá, né? Então a maior parte do tempo eu estou marcando zona ou estou marcando individual. Lembra que eu falei isso com você? Aí você falou, né, professor? Foi o que a gente fez. Foi o que a gente fez. Foi essa experiência. Isso eu volto lá atrás novamente nos campeonatos de seleções estaduais, foi quando a gente conseguiu implantar o losango dentro da nossa equipe, né? A gente conseguiu uma marcação muito fechadinha, muito bacana ali. A gente fala assim, 2012, em Salvador. Cara, foi sensacional, foi uma virada de chave, né? A gente já vinha sofrendo para se adaptar fisicamente, a gente sempre atrás dos caras, e a gente precisava, de fato, arrumar um plano B, né? Uma saída para que a gente pudesse, né? Já que dizíamos que no mano a mano é homem contra homem, vamos que vamos, é jogador contra jogador. Não importa, com todo respeito a quem já tem a sua história, mas a gente tem que fazer a nossa, e a gente tem que pedir passagem, né? E aí a gente conseguiu implantar, inclusive foi o primeiro ano do Luiz, né? O Luiz chegou em 2012, lá em Salvador, e já arrebentando, já mostrou para que veio, e a gente conseguiu fechar de fato, cara, saía 4, entrava 4, com o mesmo propósito de jogo, e aí a gente, né, surpreendeu alguns, né, nessa competição, marcando o losango, marcando por zona. Ninguém conseguia correr atrás do Datinho, Eudin, André Bigode, o próprio Anderson aí, né, Buiú, os caras tá louco. Mas, rapaz, se for pro mano a mano aí, nós vamos ficar 20 metros atrás. Então, foi bacana demais. E assim, implantamos, deu muito certo, trouxe resultados bons. A gente era um time difícil de ser batido, né? Raramente alguém goleava a gente, apesar de que éramos só jogadores de Brasília, muitas vezes muito jovens, né? E assim, foi bacana demais essa estratégia. E a gente leva até hoje, né? A gente vê as variações acontecendo, mas de um contexto geral, eu vejo que ainda é um bom modelo de marcação. Eu sou super a favor. Como não... Mas existe aquela... que tem escolas, né? E hoje eu não acredito em certo e errado. Para mim claro. Um usa, o outro não usa, né? Até porque se todo mundo usar tudo igual, o jogo vai terminar sempre empatado. Se fizer todo mundo a mesma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa diferente. Então, eu acho muito legal, achei muito legal quando a gente falou sobre isso, né? Que é ver pessoas trazendo essas possibilidades, né? Agora, você falou de trocar, vocês trocavam também? Qual era o tempo que vocês trocavam? Olha só, hoje a gente tem muito aquela questão dos 3 minutos, né? 3 minutos ali, ficar quarteto e tal. Usei muito ano passado, esse ano, devido a não ter tido muitos treinos, não ter tido a oportunidade de treinar com o time todo, foi mais complicado. A gente apostou mais na experiência de alguns, né? Graças a Deus deu certo, mas estamos trabalhando para que possamos fazer alguns treinos antes da etapa final, todos juntos, né? Mas bacana demais. Eu falo que a gente precisa sempre se adaptar, né, pessoal? Se reinventar. Se o que o jogo está pedindo, o que é aquilo. Eu até falei assim, caramba, a gente classificou, assim, 10 minutos. A gente classificou, agora eu vou pegar o time do professor Carlos. Ele acabou de me dar um papo muito bacana aqui. Caramba, o futebol ele é cruel. Eu fiquei pensando. Não, a gente começou aberto.
algum dos meninos falou assim para mim, professor, ele falou alguma coisa da tática? Fala logo, né? Eu falei, não, foi uma conversa mais mano a mano ali. Eu não posso ser antiético, mas foi muito bacana, cara, muito bacana mesmo. São N coisas, né? Não, mas você pode falar, gente, eu conversei aberto, não tem problema de Foi falar essas massa, coisas, não. foi muito E para bacana. mim, eu acho que a gente, por exemplo, a gente fez isso, né? Aqui no Espírito Santo eu costumo fazer isso. Tem um cara aqui Show de que, bola. enfim, o menino foi menino, né? Hoje é velho, porque eu também sou, eu também sou velho. Mas foi meu aluno de escolinha, depois jogou futsal comigo, depois jogou na areia, depois foi meu atleta sub-20, depois formou educação física, depois fez estágio comigo, fizemos curso juntos, né? E aí a gente se enfrentou algumas vezes. E quando a gente, na véspera de a gente se enfrentar, a gente sempre conversava, e conversava aberto do que ia fazer. É claro que um detalhe ou outro fica pro jogo, né? Mas essas coisas assim, bem genéricas, a gente fala, até porque quem vê jogo já sabe, você está vendo o que está acontecendo. Tinha coisas que eu estava fazendo que você já tinha visto, não tinha por que eu não vou falar sobre isso, é isso que eu estou fazendo mesmo. E aí, se a gente se enfrentar, tudo bem. Agora, deixa eu só fazer um parêntese aqui. O professor Chicão falou aqui, marcação muito boa, acompanhei. Eu já vi aqui o Rafael, né, falando do Joinville, aqui, parabenizou a gente. Eu vi o Michael falando, eu vi o Léo Godinho, da sua comissão, falando aqui. Um monte de gente aqui te deu parabéns. Então, queria agradecer por vocês estarem aqui, né, por estarem prestigiando a gente. Né? É uma honra ter vocês aqui na nossa live. Espero até recebê-los aqui para a gente trocar uma ideia também. Mas vamos lá, cara. Você falou professor Chicão, ele sabe que eu perturbo. Eu mando mensagem, falo, estou iniciando, preciso disso, daquilo. Cara, muito bacana. É uma das minhas referências, ele sabe. Eu falei aqui da seleção maranhense, na época era comandada por ele. Cara, que trabalho maravilhoso que esse cara fez no Beach Soccer do Maranhão e agora, né, lá fora na seleção peruana também. Parabéns e obrigado, professor Chicão, pela moral, toda a galera aí. Da seleção sub-20 também. Maravilhoso, exatamente. Muitos desses grandes atletas que nós temos hoje, o professor Chicão levou para sub-20, né? Muito bacana. Passaram por ele. Legal. Então, olha só, a gente tem uma questão no futebol de areia. Eu citei aqui algumas pessoas que têm produzido conteúdo, que não são muitos. Eu, inclusive, teve uma vez aqui passei aqui num sebo, né? Aqueles livros usados. E aí achei lá o livro do professor Marco Otávio. Eu já tinha emprestado, não sabia onde é que estava. Quando eu olhei aquele negócio, eu falei, mano, isso é relíquia, cara. Eu quero ter, né? Então peguei e comprei lá. E aí tem quem produz, né? Esse foi o primeiro livro do futebol de areia, pelo menos que eu tenho noção, foi ele, de 1998. E aí depois quem veio construindo conteúdo foi o professor Rogério Vilela, né? Muitos deles até em função de mestrado, doutorado que ele estava fazendo. E até eu tive a oportunidade de ser coautor do último livro dele, né? Que a gente conheceu, você falou que tem, né? Que é o, eu tenho. Tá Beach aqui Soccer. agora. Beach Soccer. É o Beach Soccer, né? Para todos os níveis, né? Em ação. Todos os níveis em ação, exatamente. Então, existe conteúdo, mas não é tanto conteúdo que existe na internet. Aí eu queria saber de você quais são as suas referências, né? Como você tem estudado, né? Como você tem feito para estudar, e quem são os 3 treinadores que você falou que ia falar das suas referências, né? Quem são os 3 treinadores que são suas maiores referências? Não se preocupe se quiser falar 5, tudo bem. Pode falar 10 também. É 3, é mais naquelas que, cara, eu acesso esses caras aqui. Suas maiores referências. Vou deixar assim por você, tá? As suas maiores referências no futebol de areia e como você tem feito para estudar. Vou responder primeiro a pergunta sobre os estudos. Além da gente estar finalizando a licença B, né, já finalizamos a parte teórica, a parte prática, estamos fazendo agora só a parte de observação, né, uma espécie de estágio, todo mundo aí empenhado em fazer, observando, né, e eu estou observando o projeto do Ceilândia, né, para finalizar esse estudo. Então, assim, para agregar com isso, eu tenho visto muitos jogos mesmo. Onde está tendo jogo de beach soccer, eu estou olhando. Vou no YouTube ali olhar para pegar algo diferente. As redes sociais desses feras que eu vou falar agorinha,
né? Costumo trocar uma ideia muito com essa galera que eu vou citar os nomes, mando um direct, vou no WhatsApp, graças a Deus, a gente sempre tem uma aceitação muito positiva com os mestres, né? Eles sempre me dizendo coisas positivas, vai assim, não se preocupa com isso, faz do teu jeito, e vai assim, você vai dar uma cara pro seu time, não te preocupa, o trabalho está iniciando. Então, é isso que a gente quer ouvir, né? Então, né, por isso também que são minhas referências. Então, eu tenho, assim, visto muito seus vídeos, cara, seus vídeos, nossa, tem os conteúdos bacanas demais, eu costumo compartilhar com os outros. Pô, você viu o vídeo de fulano? Você viu o vídeo de fulano? Dá uma olhada, que bacana, entendeu? Por mais que a gente esteja numa vida corrida e tal, a gente precisa tirar um tempinho realmente para a gente ir nas redes sociais, para matar a curiosidade ali, aprender alguma coisa. E eu acho importante, cara, eu acho importante, não, eu sei que a metodologia de trabalho tem que ser a minha, eu tenho que implantar a minha metodologia, mas as referências é impossível você não se referenciar com a galera aí do passado, a galera que tem história realmente no comando dos times e das seleções, né? Legal. Até porque, assim, é igual na faculdade, né? Você não tem todos os professores iguais, você tem cada professor de um jeito. E aí você vai pegando jeito de um, jeito de outro, tal, e aí você vai criando a sua prática, né? A sua prática pedagógica, a sua prática de ensino, né? De conduta. No treinador é a mesma coisa. Eu vejo um, vejo outro, e agora tem eu, a forma que eu vou fazer, né? Porque você é uma pessoa única, né? Uma pessoa exclusiva, mas todas essas outras pessoas, elas acabam agregando a quem você é. E você falou de como tem estudado, você não falou das suas referências. Eu estou achando que você vai fugir disso. Olha só, primeira referência que eu tive lá em 2004, quando eu fui a primeira vez para um campeonato de seleções, uma das primeiras pessoas que eu vi no hotel quando a gente chegou, aí em Vila Velha, foi o professor Andrei Valério. Esse cara eu tenho muito respeito, acompanho muito. Ele teve aqui em Brasília há muitos anos atrás, acho que em 2006, por aí. Eu lembro que eu participei do curso que ele ministrou aqui, o curso pela antiga CBBS, se eu não me engano, né? Acho que a sigla era essa, né? Ministrou, eu tenho certificadozinho lá e tal. Eu falei, caramba, que bacana. E passou a ser uma referência, porque hiper vitorioso dentro do beach soccer, né? E, assim, tem outros nomes. Gilberto Costa, que acabou de ser treinador da seleção brasileira, um puta cara inteligente demais, né? É nosso instrutor no curso, né? Da licença B, é um cara que a gente, conhecendo pessoalmente, agregou mais ainda os ensinamentos. O professor Marcelo Mendes, né? O coach Carlos Henrique, que, porra, se tornou... Já era minha referência, você sabe que eu acompanho tem um tempo, sim, né? Sim. Sei do trabalho, né? Procuro buscar muito da sua história, porque é interessante realmente, né? O professor Bruno Germano, né? Que em 2018, cara, eu fiquei fã desse cara, como é que ele conseguiu pegar um Vitória da Bahia, unir os caras rapidinho, né? E conseguiu ser campeão de Libertadores, acho que foi vice-campeão da Copa do Brasil, cara, muito bacana mesmo, é uma referência. Outro instrutor da gente no curso de licença, instrutor da parte defensiva, muito bacana. Próprio Rogério, né, pelo esse trabalho de conteúdo, né, que poucos fazem. Produção, verdade. A produção é um cara que merece nosso respeito realmente. Eu já falei do professor Chicão, não preciso mais falar. E tem outro cara que eu quero citar o nome, que é o Escobar, né? O Escobar tem um trabalho bacana. Desde a época de Botafogo eu já admirava a forma dele conduzir a equipe, dele fazer o seu trabalho. E agora lá fora, nas Bahamas, né? Fez um excelente trabalho. Acompanho, eu tô sempre... Essa galera é que eu tô sempre mandando ali, fazendo perguntas. Eu tô sempre perturbando alguém. E a galera que me dá moral, agradeço todos esses que eu falei aí, cara. Se esqueci alguém, depois eu te mando um zap. Olha, esqueci alguém, eu vou falar. Né? Porque a gente peca, quando a gente vai falar nomes, a gente acaba pecando realmente. Mas esses aí são as principais referências que eu tenho. Não são poucos, mas eu acho que absorvendo um pouquinho de um pouquinho de outro, acho que eu vou conseguir, né, assimilar as coisas e conseguir dar continuidade no trabalho. Eu acho que o importante nesse momento é não deixar a confusão na cabeça. A gente acabou de ser vice-campeão da etapa nacional, mas e aí? E o trabalho? Como é que vai seguir? Como é que eu vou conseguir
evoluir isso aí? Como é que eu vou trazer isso, aproveitar isso aqui em Brasília, quando a gente separar de novo, né? Então, assim, categoria de base, vamos buscar fazer competições de categoria de base, porque é ali que vai estar a renovação, né? Se eu falar em renovação, peço licença, professor, nosso goleiro, 17 anos o goleiro que eu levei. Então, assim, sentiu a competição, coloquei no jogo, cara, super feliz. Isso que é bacana. O Luan também, menino de 22 anos, 23 anos, chegou agora, eu vi ele numa competição, num torneio, chamei para treinar, não faltou nenhum treino, cara, foi muito, muito bacana, né? E, assim, isso nos motiva. Tem um outro menino, o Juninho, 16 anos, não pude levá-lo, mas com certeza ainda vão ouvir falar muito desse nome, né? E, assim, é isso que eu espero, é isso que eu espero. Eu espero muito ter muito trabalho, realmente, que é gostoso, né? Não adianta a gente falar que não é, essa correria é muito gostosa, e eu espero muito que a gente possa fazer um trabalho contínuo, né? A partir de 2022, com fé em Deus, a gente vai conseguir dar continuidade e assim, trazer esse conhecimento que eu pego de vocês, tanto na internet quanto pessoalmente, em ligações, no WhatsApp, trazer para a gente, agregar, né? Trazer cursos para cá, né? Trazer nomes para cá, para palestras, ou até mesmo para participar dos jogos, observar, estimular a galera, realmente, né? Legal. Você falou de cursos, né? Eu ia te perguntar aqui, o que que falta no mercado hoje que poderia agregar valor à profissão, à formação profissional do treinador? O que que você acha? Algumas coisas que a gente já falou até aqui, eu acho que a criação de mais conteúdos, né, sobre a modalidade, né, mais cursos que de fato, hoje eu vejo que o curso faz a diferença realmente, né, a gente está com pessoas qualificadas ali, com o mesmo intuito, as pessoas que estão ministrando o curso super bem capacitadas, te deixam num nível realmente um pouco acima, e isso é importante. Então, eu estou sempre torcendo para que tenham muitos eventos, que o calendário seja cheio, porque isso tudo agrega. Se eu participo de uma competição de alto nível igual foi agora, com certeza eu vou me estimular a estudar mais, né? Eu tenho esse pensamento comigo. Voltei querendo engolir a internet, os livros, né? Ver o que pode fazer, como é que eu vou fazer em uma semana para juntar meu time e dar uma cara para ele numa fase final, onde vai ter os 8 melhores do país. Então, eu acho que isso conta muito. Acho que no mercado hoje, se a gente tivesse mais cursos, um calendário, né, e mais conteúdos, eu acho que agregaria bastante. Eu particularmente, tenho isso comigo. Legal. Eu super concordo com você. Eu fiz muitos cursos mesmo. Investi uma quantia obscena em curso, né, em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento de capacitação, capacidade técnica, né, habilidades não só habilidades táticas, né, de jogo, mas habilidades pessoais, porque isso faz diferença na hora da formação do treinador, na hora de lidar com pessoas, porque a gente está lidando com pessoas, né? Porque Sim. uma equipe de futebol, ela não é uma equipe de futebol sozinha, ela é uma equipe porque ela é formada por pessoas. E também fiz muito estágio, muito estudo fora, né? Curso online, com grandes treinadores, né? E todas as vezes que eu fiz isso, alguma coisa eu trazia que era, tipo assim, fundamental para a minha prática. Por exemplo, eu fiz uma vez um estágio com os caras do futsal, com o Marquinhos Xavier e com o Paulinho Cardoso. Putz! Paulinho Cardoso ele ficou muito tempo no Minas Tênis, né? A última vez que eu vi ele estava no Pato Branco, lá no Paraná. E aí ele falou um negócio assim, olha bem, ele falou assim, eu sempre treinei minhas equipes para vitória. Aí eu falei, pô, então tô bem pra caramba, né? Porque eu treino as minhas equipes para vitória. Aí ele falou assim, e eu descobri que eu estava errado. Aí eu falei, caraca, como assim? Como assim? Aí me desestabilizou, porque ele falou alguma coisa para mim que é senso comum, concorda? Se você for perguntar, todo mundo treina as equipes para vitória. Aí ele falou que descobriu que estava equivocado, que não era para ser daquela maneira, que ele precisava preparar as equipes dele para jogar o jogo. Porque vitória e derrota são coisas que não estão no controle de ninguém. Você não consegue controlar isso. E isso te tira do tempo presente.
E no tempo presente não está acontecendo vitória, empate ou derrota. No tempo presente só está acontecendo uma coisa, que é o jogo. Eu falei, rapaz, só aquilo ali valeu aquele negócio todo, ir lá para o Rio Grande do Sul, né? Foi até em Carlos Barbosa. Valeu tudo, porque eu falei, faz sentido. Aí ele deu um exemplo, quer ver? O cara vai bater um pênalti, sei lá, semifinal de Liga Nacional. Ele vai bater o pênalti. Se o cara vai bater o pênalti pensando que, meu Deus, se eu fizer, eu renovo o contrato. Mas se eu perder, eu estou na rua, esse cara está pensando em tudo, menos no pênalti. Menos entendeu? no pênalti. Então a chance desse cara perder é muito maior do que o cara que está pensando assim, peraí, deixa eu pensar na distância, qual é a minha perna boa, é canhota, o goleiro ali ele tende a cair para o lado tal, já sei que eu vou bater, entendeu? Esse cara está vivendo o tempo presente. Esse cara tem a maior chance de conquistar, lograr êxito, né, no que ele está fazendo, na tarefa que é o jogo. Mas o cara que está pensando em vitória, né, que quem pensa em vitória pensa que pode perder. Esse cara está fora do jogo. Eu falei, cara, é isso. É uma coisa muito legal, que agregou só isso, agregou muito, fora outras coisas, né, mas isso me agregou. Então, toda vez que a gente faz algum curso, a gente ganha alguma coisa. Não interessa se é um pouquinho, se é um pouquinho. Você ganha alguma coisa que agrega ao seu saber. Então, investir em curso, né, investir em formação pessoal, em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, é uma parada que realmente faz diferença, né? Eu acho que você é a prova viva disso, né? Pelo que você já tem investido na sua carreira, não é isso? Exato, exato. Eu tenho exatamente esse pensamento, professor, desse investimento, né? Para que a gente possa sempre ir agregando conhecimento daqui e dali. Os estágios são coisas assim que não saem da minha cabeça, procurar o contato com vocês aí, os mestres que eu tenho como referência, de poder estar ali, né? Quem me conhece, a galera da minha comissão sabe que eu sou meio que entrão, eu entro em contato mesmo, eu peço para ir no treino, eu quero estar ali por perto. Infelizmente, o litoral mais perto aqui é 1.000 quilômetros, né? Mas assim, eu tenho disposição sim, né? Eu tô muito feliz com o que tem acontecido, né? Não, pessoalmente comigo e também com a nossa equipe, com o nome de Brasília, né, no cenário do beach soccer, né? A gente espera, né, que com isso surjam apoios, né, os apoios que a gente necessita, tanto para as viagens, tanto para os projetos aqui, para que tenham continuidade, né, para que possamos fazer projetos o ano todo, eventos, treinos, escolinhas, projetos sociais, a gente já falou aqui, que para mim é a grande sacada do negócio, né. Aqui eu conheço muito projeto social, já tenho um vasto conhecimento com isso, né. Aqui no meu bairro a gente tem sempre um trabalho direcionado ao social também, o esportivo / social, né? Eu acho bacana demais, estou sempre tentando acompanhar, né? E eu tenho essa coisa comigo de que 2022 a gente pode dar mais uma virada de chave, que é trazer projetos, trazer a galerinha, trazer a criançada, os adolescentes, os jovens, né? Para agregar com a gente e, por fim, né? Nas competições nacionais, a gente ter bons resultados, bons frutos futuramente. Legal, muito bacana. Aproveitando isso que você falou, como é que você está pensando, né? A gente já caminhando até um pouco aqui para o final, como é que você está pensando aí a sua... Aliás, o Luiz falou, né? Não fala nada disso não, né? Eu vi lá. Mas como é que você está pensando, como é que vocês estão se preparando para a fase final, que vai ser agora, né? Dia 30 de novembro, de 30 de novembro a 5 de dezembro vai ser no Rio. Como é que vocês estão fazendo essa preparação? O que vocês estão pensando sobre isso? Né? Porque é uma parada que vai ser bacana, né? A gente está falando de disputar uma fase final de Brasileirão, né? E que dá vaga para Libertadores, né? Então, isso não tem nem que discutir o tamanho disso, né? Como é que está sendo isso para você, para Brasília, para o seu projeto, para o presidente do seu clube? Como é que vocês estão sobre isso? Cara, quando a gente fala em jogar uma competição que dá vaga para uma Libertadores, é diferenciado realmente, né? Eu acho que é o grande estímulo da parada, porque assim, não podemos negar, vou falar de novo, que a estrutura do nosso beach soccer ainda precisa melhorar bastante, né? Não sou muito de ficar criticando A ou B,
mas eu vivo isso, né? Eu vivo isso desde aqui em Brasília, como a nível nacional. Então, estou sempre tentando agregar, conversar. Se eu puder apresentar uma pessoa que seja influente, que vai ajudar em algo dentro dos nossos projetos, eu estou sempre buscando, né? Usando o conhecimento que a gente tem, né? Assim, dentro do esporte, a gente faz muitas amizades, então a gente tem que ficar atento nisso para absorver as pessoas boas dentro disso e tentar agregar com a gente, né? E aqui a nossa preparação voltou semana passada com os atletas aqui de Brasília, os que viajaram e os que ficaram, né? E a gente está tentando aí, buscando aqui alguns fechamentos para que a gente possa trazer a galera de fora aí. Eita, desculpa aqui, quase que eu derrubo o negócio. Pera. Tudo bem. Acontece, nas melhores famílias. Aí, peraí, arrumei. Aí, jogador. E aí, professor, a gente está com esse intuito, né, realmente de juntar o time, né, dias antes, uma semana, 10 dias antes, para a gente buscar aperfeiçoar algumas coisas, né, trazer um modelo de jogo, até discutir algumas ações dentro do próprio jogo, para que a gente possa, né, chegar junto. A intenção, o senhor já falou aí, citou a gente como favorito, eu não vejo isso, eu acho que vai ser muito parelho essa fase final, né, a gente tem que pensar que vão vir 4 do Nordeste, times do Nordeste são terríveis, né? Eu gosto muito, acompanho bastante. E terríveis de bom, né? De bons, exatamente. Né? E assim, tem muitos atletas de ponta, né? O Nordeste assim, é um celeiro também, né? E a gente tá se preparando, né? Quer se preparar de uma forma que a gente não seja surpreendido, né? A gente não adianta ter um plantel, né, com nomes e renomes dentro da equipe, e de repente o nosso projeto ficar pelo caminho. O nosso projeto não é ficar pelo caminho, é estar lá e classificar realmente. Então, para isso, a gente tem conversado bastante, né? Eu, o presidente, o próprio Luiz, nós três aqui, que encabeçamos realmente o Beach Soccer, não tem o que falar, né? O Luiz é um cara que, além do atleta que você já conhece, é um cara que compra a briga, vai mesmo atrás, tá comigo, ligo para ele, vamos ali, acabei de fechar ali, vamos ali ver se a gente busca um recurso, tinha que te apresentar ali. Então, assim, são pessoas que realmente agregam, e eu tô sempre conversando, cara, a gente precisa disso, vamos fazer isso diferente, na etapa lá foi boa, mas falta isso, falta aquilo. Então, a nossa preparação tem sido muito voltado para ter uma estrutura bacana para todos os atletas, né, para que a gente possa ter uma estrutura de treinos também, coisa que não aconteceu na etapa de Anchieta devido a algumas circunstâncias de logística. Entendi. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Quando eu falei... Agora se eu vou jogar losango ou 2-2, aí não sei. Não, é outra conversa. Quando eu falei de vocês favoritos, é naquela de você olha o elenco, um por um e tal. Igual quando a gente foi jogar, quando me perguntaram, eu falei, Joinville é favorito, cara. Joinville é favorito aqui, não só nessa etapa, como na etapa final. Podia não ter classificado. Porque esporte é isso. Acho que o legal do esporte é isso, né? Tem essas surpresas. Ele não é uma fórmula exata, né? Então isso é legal. Isso é o que mexe com a emoção de quem está jogando e quem está vendo, né? Mas eu continuo acreditando que pelo elenco, né? Pela formação que vocês têm de comissão técnica, de jogadores, continuam sendo um dos favoritos. Agora, se vai ganhar, se não vai ganhar, isso é outra conversa. Não, eu entendi. Eu fiz uma brincadeira para descontrair. Não, e aliás, Léo Godinho estava aqui falando, sai fora dele, coach, sai fora dele. Mas enfim. Pessoal, para tu ver, professor, o pessoal da minha comissão já está focado, hein? Você viu, né? Ligado, já tá preocupado, não vai falar besteira, hein? Seu WhatsApp deve estar lotado aí já não, já vou ver. Tu não fala isso, fala aquilo, né? Aqui, o lance só reforçar aqui, algumas pessoas falaram, quando a gente falou do curso, né? Eu vi o Rafa lá do Joinville falando que realmente o que falta aqui é competição, né, para a gente desenvolver mais e ter cursos também. Essa é uma boa pegada, né? Quanto mais tiver, quanto mais você falou do Andrei Valério, né? A gente em 2016 fez um workshop aqui no Espírito Santo, aproveitando
da Copa América, se eu não me engano, acho que era a Copa América que teve aqui. Isso, eu lembro. Teve o pessoal Master que jogou também, então, enfim. Então a gente fez naquela oportunidade, a gente fez um workshop, foi legal. Sempre é legal, curso sempre agrega conhecimento, sempre agrega saber. É um negócio que é importante a gente estar investindo. O professor está falando aqui, ó, resultado da primeira rodada do Intercontinental. Exatamente. Jogo é jogo. Jogo é jogo. A gente não sabe exatamente como é que vai ser, mas eu tenho que saber quem é o elenco, né? E até onde eu posso chegar. Mas então, olha só, a gente está caminhando aqui para o nosso final. Eu só queria que quem está participando da live aqui mandasse aqui para mim, né, o que gostaria de ver nas próximas lives. Que assunto gostaria de ver. Pode ser assunto que desde que seja de beach soccer, né? O assunto que quiser, manda aqui para mim, para a gente ir finalizando aqui, né? E eu vou pegando essas possibilidades. E aí queria jogar a bola para você, professor Cleiton, né? Para as suas considerações aqui finais, né? Eu já queria te agradecer pela oportunidade da gente conversar. Ontem a gente já tinha conversado, hoje a gente está fazendo esse bate-bola aqui. Te agradecer pelas palavras, né, por você estar acompanhando ali o nosso canal. Dá trabalho fazer aquelas movimentações e tal, né? Dá um trabalho fazer aquele negócio, mas eu acho que tem sido legal assim, a troca, né? Principalmente tem muita gente de fora que pergunta no direct, né, no privado, pergunta sobre aquelas coisas. Então eu vejo que há essa demanda, né? E a gente pode estar explorando ela. Então, eu queria te agradecer pelas palavras, te agradecer por ter aceitado o convite e que você fizesse agora suas considerações finais. Professor, reforçando o agradecimento, né? Você sabe do meu respeito para Vossa Senhoria. Cara, assim, é muito bacana. Fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito feliz mesmo, porque isso agrega no meu conhecimento, agrega na minha motivação, né? Traz mais vontade de investir na carreira, né? Nos estudos. Isso é bacana. Ouvir as palavras que eu ouvi, né, suas lá durante a competição, o jogo rolando e a gente conversando. E paramos ali 10 minutinhos, foi assim, parecia uma conversa de um ano, né? Que eu levei para mim mesmo. E a gente nem tinha se falado nunca pessoalmente, né? Só se enfrentamos, mas a gente já se enfrentou, acho que na Copa do Brasil, se não me engano, não lembro. Mas assim, sempre a parada é essa, a gente parecia que já se conhecia, assim como aconteceu com várias pessoas, né? O pessoal da minha comissão, quando a gente se conheceu no curso, parecia que a gente já se conhecia há 10 anos. Então, assim, isso prova que a troca de ideias é válida, né? Então, professor, agradecer imensamente essa moral que você está me dando aí desse convite, de estar aqui explanando algumas coisas, né, dos nossos projetos aqui, o que tem acontecido, o que está para acontecer, o que a gente precisa, né? Acho que isso é importante. Galera que está aí vendo, se sinta motivada também, né, para investir. Estou vendo aqui vários colegas aí, né, já mandando aí algumas coisas, bacana demais, né, que vocês possam aí dar continuidade no trabalho de vocês também, né? Agradecer a todo mundo que está participando, a galera que viu aí, que entrou depois e tal, né? Os professores, o professor Chicão que participou aí, todas essas referências que eu falei, né? Aos meus atletas, cara, eles foram demais, esses caras, eles merecem um status, lembrando que o senhor fala, porque abraçaram a nossa causa, o nosso projeto, né? Você sabe que não é fácil, todo mundo sabe o quanto que é difícil fazer beach soccer no Brasil ainda, mas a gente tem fé que a partir de 2022 que a CBF possa nos dar um suporte maior também, né? A gente espera isso. Um abraço para toda a minha comissão, Rose, Léo, Charles, Gabi, né? A Sil, que esteve com a gente aí, a Ciele esteve com a gente também, cara, uma força total. O João, que é a esposa da Rose, a Cecília, cara, são pessoas que agregam realmente, são pessoas que ficam ali no staff e conseguem desenrolar, né? E ajudam a gente pra caramba, né? E também a nossa família, cara, que nos abandona nunca, tá sempre ali torcendo, né? Cheguei em casa, tinha um monte de cartaz, campeão, cara, foi muito bacana a situação. Depois eu vou te mandar algumas fotos aí. E é isso, cara, acho que é a base de tudo, né? Você ter a sua família ao seu lado,
ter as pessoas que você escolhe para estar com você naquela jornada, todos agregando com você, é bacana demais. Eu devo muito a meus atletas e a minha comissão. Legal, professor, legal. Quero agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente. Professor Luiz, estou esperando sua resposta. Espero que no WhatsApp você já tenha respondido positivamente, inclusive, sem questão. Agradecer as mesmas pessoas, né? O Léo esteve aqui, a Sil, a Rose, né? Outras pessoas estiveram aqui. Professor Chicão, obrigado. Vamos fazer nossa live, professor Chicão também. Essa eu não quero perder, essa eu não vou perder para nada. Só agradecer mesmo. Beleza, pessoal? Então a gente vai ter mais lives, acompanha aqui o canal e quem quiser pode pegar os vídeos, compartilha e pode dar ideia também. Fala aí, Cleiton. Só mandar mais um alô aqui, mandar um alô pro Maicon, né, que teve com o time do River lá, um parceiraço. A gente está sempre trocando ideia, tá aqui, eu tô vendo que ele tá aí participando. E mandar um alô também pro presidente da minha federação, da nossa federação aqui, o Paulo Bulhões, que é um cara, como eu já citei aí atrás, um cara lutador, um cara que realmente abraça a nossa causa, um cara que aceita os desafios junto com a gente, o cara tá de parabéns, e é claro que a gente espera mais um pouco, claro, a gente está aqui para ajudar um ao outro, com sugestões, e estamos aí. Eu não posso esquecer de mandar um alô para esse cara também. Falou? Professor? Valeu. E no resto, ó, vamos marcar um negócio aí, um estágio, alguma coisa aí, vamos inventar um trabalho junto aí. Valeu, galera. Obrigado aí. E, Maicon, eu vi aqui, tá, o que você mandou a sua sugestão, eu vou fazer lá. Ele falou essa maneira europeia que o Brasil está jogando. Vamos fazer isso. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Fica com Deus. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.